Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa live da madrugada hoje eu quero dar um agradecimento especial, à minha irmã Luana, lá de São Gonçalo, o meu irmão Eli, que tem me incentivado. Na verdade, ele, logo no início das lives, foi ele que me incentivou a fazê-las. Na verdade, foi ele que falou, para mim passar a fazer lives, e eu estou muito feliz, com as pessoas que têm abençoado a minha vida. A irmã Luana fez uma crítica positiva, ela falou do nariz, hoje eu afastei um pouquinho. Então, cada pessoa que vai, me orientando, participando, ajudando, eu fico muito feliz. Quero dizer para a irmã Luana que, infelizmente, o nariz é assim mesmo, afrodescendente. Respira bastante. Ela diz que eu pego todo o ar do mundo, Mas é Deus que me fez assim. Eu estou muito feliz, com a minha aparência, com a minha boa aparência. Não posso negar para os irmãos que já estou com 60 anos, então eu, quando me vejo assim, ainda dá para tirar aí pelo menos uns mesezinhos, Eu falei, você tem 59,5, mas Deus está no controle. Hoje nós vamos dar continuação à segunda parte da live, que fala, sobre a família, sobre ministério. E eu estava conversando com o meu amado pastor Anderson, agora já oficializou, é o meu amado pastor. Hoje estive com ele, com a pastora, e nós estamos caminhando junto ali, naquela obra de missões, que Deus tem nos abençoado ali, naquele local. E nós vamos ali passar a fazer o mesmo atendimento que aqui na base do projeto. Nós vamos estar dando aulas de reforço, aulas de música, toda sorte assim de cursos que nós conseguimos através do projeto Vida Nova, Nova Chance. Então, tudo que eu já fazia lá embaixo, quando eu digo assim, no Rio de Janeiro, eu estou trazendo aqui também, para Manhumirim, e nós vamos estar implementando. E eu já convido você a estar presente ali, em uma das aulas, ou se você quiser estar presente, num dos dias do nosso trabalho lá, que é na quarta-feira e também no domingo, E nós, essa semana, vamos ter uma festividade especial, Um momento especial, ou seja, vamos ter um trabalho sexta, sábado, terminando no domingo, Esse congresso vai abençoar muitas vidas. E você já está convidado, tá? Fica ali no Trevo de Manhumirim, virando à esquerda com quem vai assim para Manhuaçu. Eu não entendo muito essa localidade, mas já estou me atualizando. Então, assim que entrou para Manhuaçu, passou o primeiro quebra-mola, é logo ali à esquerda, em cima da academia. Dizer para os amados também que falavam para mim, vai para a academia, já estou matriculado na academia, viu? Deus faz assim. Me levou para aquele ministério, Está precisando de obreiros, assim como muitas obras de Deus, muitas casas de Deus estão precisando de obreiro. Você também já está convidado, para ir para a igreja fazer parte, para a igreja de Jesus fazer parte lá do Ministério de Obreiros, que ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Se você está sentado no banco, procure o seu pastor. Fala lá em Efésios 5, se não me engano, que fala assim que Deus chamou e Deus mesmo deu uns para isso, outros para aquilo. E eu quero fazer parte do ministério, eu quero trabalhar na obra ministerial, sendo mais um abençoador. Mas deixa eu lhe dizer algo, a obra ministerial nem sempre é no púlpito. Eu sou um evangelista missionário, trabalho mais na rua, nos morros, nas favelas, nas vielas, aqui no centro da cidade também, na praça, nos viadutos, onde tiver uma vida. Então, de repente, você vai estar, junto desse grupo de evangelismo, de repente você vai estar
na portaria, você vai estar determinado a limpar os sanitários ali da igreja, entende? Varrer, limpar as cadeiras, isso tudo é ministério, amém? Porque às vezes a pessoa confunde, né? Fala, opa, tá me chamando, eu vou para o ministério, agora eu vou pregar. Quisera eu, né? Muito embora eu pedi a Deus, falei assim, eu não tenho voz, não tenho capacitação e eu não gostaria de estar, né, no altar, mas já tem alguns anos que eu caminho e Deus tem me abençoado, amém? Vamos à live então, que é uma segunda parte, não vai demorar muito tempo, mas é muito essencial que nós venhamos concluí-la. Eu quero avisar desde já que essa live não é para criança, né? Ela vai ser postada como conteúdo para adulto, porque nós vamos estar dando continuação também falando sobre casamento, né? Então, esteja atento aí, vamos orar, agradecer a Deus. Se demorar um pouquinho, você tenha misericórdia de mim, são 1h pouca da manhã já, mas a gente vai, né? Segundo a vontade de Deus, e assim Deus determinou que fosse feito essa hora, né? A madrugada como uma vigília. Amém? Para honra e glória do Senhor. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Deus amado, Pai querido, por estar aqui, ó Pai, neste momento, Senhor, para lhe servir, ó Deus. Pai, eu lhe peço que essa palavra venha chegar, Senhor, a quem tiver que chegar, ó Deus, para que o Senhor venha, Deus amado, Pai querido, operar para a honra e glória do Teu nome nessas vidas, ó Deus. Arranca de nós, nesta hora, toda soberba, todo eu, que venhamos, ó Pai, nos inclinar, Senhor, perante Ti, e vermos e revermos aonde estamos errando, Pai. É onde nós queremos acertar, colocarmos tudo na Tua presença e sermos uma bênção no Teu nome, Pai, e para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Pai. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, o capítulo 4, nós estivemos lendo, eu vou repetir o texto para que você venha, né, se atualizar. Diz assim a palavra de Deus. Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. A partir do verso 1, capítulo 4, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. A vanglória dos coríntios, a humildade e autoridade dos apóstolos, do apóstolo, falando do apóstolo Paulo, né? E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem tem diferença, e que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinais, para que também nós reinemos convosco. Amém, meus irmãos? Então, muitas pessoas que querem servir a Deus, aleluia, glória a Deus, elas querem ser ministro. Não está errado. Você tem que ir galgando
até alcançar, né, o ministério. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante nesta noite, nessa madrugada. Quando você entra para a igreja, você agora já está fazendo parte do corpo de Cristo. Automaticamente, você já está eleito por Deus. Agora falta você galgar, né, os passos até ser reconhecido pela sua liderança. Porque os propósitos de Deus, eles acontecem assim, como na vida de José, quando ele foi levado para o Egito. Dali para frente, da cisterna para frente, não vamos trazer toda a trajetória do José, mas da cisterna para frente. Ele foi lançado numa cisterna, isso antes de alcançar o ministério. O que Deus tinha para ele, né? O que Deus tinha reservado para ele. Ele foi lançado numa cisterna, assim como Daniel foi lançado numa cova. Tem vários personagens bíblicos, homens de Deus, que antes de galgarem, de alcançarem, né, o que eles almejavam, eles tiveram que passar por certas situações. Da cisterna, ele foi vendido como escravo, ele passou a ser garçom, agora ele já não era mais o herdeiro. A túnica fora arrancada dele, e no lugar da túnica lhe deram uma cobertura, uma capa, que simbolizava ser um servente, um garçom, lá na casa de Potifar. Ele foi assediado, a mulher de Potifar gostou dele. Isso vai acontecer sempre com os jovens bonitos, com as jovens bonitas da igreja. Satanás vai sempre apresentar uma bandeja para que você venha ser tentado e sair da posição que Deus colocou, e sair do propósito que você quer alcançar na sua vida, na caminhada espiritual. Talvez um pastor, uma missionária, um evangelista, um diácono, um presbítero, um ministro do evangelho, uma ministra, né, do evangelho, ministros de louvor. Então Satanás vai sempre lançar uma bandeja. Como ele viu a obediência de José, ele simplesmente tentou fazer desta forma. Tocou na mulher de Potifar, lançou nela um espírito de pombagira e ela tentou tirar José dos seus propósitos, só que ele permaneceu. Então, conselho que eu te dou, assim como José, Daniel, Elias, Jeremias, Jacó, todos eles passaram por um processo. Você também vai passar por um processo. O conselho que eu te dou é esse: fique firme no Senhor. Fique firme no Senhor. Amém, meus irmãos? Porque a vida oferece muitas bandejas, muitas propostas, vindas através de Satanás, que é o príncipe, né, deste século, deste mundo. Então, na nossa temática de hoje, nós estamos falando de ministros. E os ministros, eles têm que estar numa situação que eles possam repreender. Porque se você quer ser um ministro e não vive segundo os princípios do Senhor Jesus, como você vai repreender? Assim como José repreendeu seus irmãos quando ele já estava lá no posto que Deus colocou, assim como Daniel também falou, né, para aqueles homens lá da época que ele estava ali, né, ministrando, que ele também foi, né, elevado. Então ele estava ali dando ordem, mas para ele chegar a esse patamar de dar ordem, ele teve que ser o exemplo de humildade, de simplicidade, de obediência. E não ter medo de enfrentar, né,
as batalhas e as pelejas, amém? Então essa é a orientação. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, logo encabeçando a palavra, diz assim: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir aqui para o entendimento melhor dos irmãos. Verso 5, capítulo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Amém? Então quer dizer, dentro da igreja haviam pessoas que abusavam da mulher do próprio pai. E se a gente for continuar lendo o capítulo, vai ver que Paulo exortava até a ponto de dizer assim, no verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa, verso 6, a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele exortava, mas ele tinha autoridade. Ele instruía, porque ele foi instruído. Então, quer dizer, para você ser o ministro, você vai ter que ser instruído, aprender a instruir e estar em retidão com Deus para ser usado na exortação. Porque a exortação sem o conhecimento de Deus, sem a sabedoria de Deus, ela é uma ofensa. Mas a exortação debaixo da orientação de Deus, com a sabedoria de Deus, ela é uma forma de crescimento, ou a única forma de crescimento que eu conheço. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então agora nós vamos voltar àquela polêmica, já falamos dos ministros, agora nós vamos falar, aleluia, lá no capítulo 7, que o Senhor nos orienta. E quando o Senhor nos orienta, nós já tivemos experiências então, né? Ainda mais eu com 60 anos, para falar alguma coisa para vocês. E vai parecer assim um tanto pornográfica, mas não é. São orientações que estão dentro da Bíblia, para que você preserve o seu casamento. Então você tem que saber discernir o que é pornográfico, o que é orientação de Deus, e o que você fazia antigamente, e o que você deixou de fazer nos tempos atuais, que estão te afastando do seu cônjuge, ou seja, se afastando do seu marido, ou te afastando da sua esposa. E algumas orientações de Deus que eu falei na outra live, eu vou repetir aqui alguma coisa, que diz assim a palavra de Deus, para você principalmente que é ministro do Evangelho, para você que está caminhando em retidão, e para você que quer ter uma vida santa e sadia. Não vamos confundir, né, santidade com pornografia, mas a palavra de Deus, como eu já disse, ela nos orienta. Então, se você não for conhecedor da palavra, você vai ver isso de uma forma errada. Mas se você for, aleluia, conhecedor da palavra, você vai ver isso, vai falar, realmente, eu tenho que mudar. Deus está me orientando através do seu ministro, né? Através do evangelista José Carlos, né? Que sou eu. Então, veja bem o que Deus diz.
respostas e perguntas acerca do casamento. E Deus usou o ministro, que é o apóstolo Paulo, para falar da seguinte forma: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Amém? Ele está dizendo de uma forma que não é um mandamento. Ou seja, não é obrigatório. Mas se você não faz, veja o que acontece. Quando a mulher se arruma bem, sai para a rua, vai passear, gera um ciúme no marido. Por quê? Porque o cara é ciumento? Não. Porque geralmente, para ele, quando ele chega do trabalho, quando ele está em casa no final de semana, a mulher está toda comum. Ela não se arruma, não se enfeita, não procura botar uma maquiagenzinha leve, ou seja, para agradar aquele homem, que honrou casando com ela. E ela agindo assim, quando ela se arruma, mesmo sem segundas intenções, na mente do homem já vai o quê? Em casa ela fica assim o tempo todo, bota uma coisinha, agora vai ali na casa da irmã, na casa de uma vizinha, ela se enfeita todinha. Aí você pode falar, mas que isso, evangelista? É normal isso? Não, não é uma coisa normal. Porque você em casa pode usar as roupas sensuais que você não deve usar na rua. Você, mulher cristã, naturalmente, que eu estou falando. Da mesma forma, o marido, se ele está sempre largadão, sempre com aquele chinelão de dedo velho, aquela bermuda toda ruim, toda amassada, de repente ele joga um Nike, opa, olha aí papai, joga, aquela bermudona, aquela camiseta, e tá lá na academia todo malhadão, a mulher vai olhar, pera aí, esse homem, semana toda, chega do trabalho, bota esse short aqui tudo amassado, esse chinelo de dedo, ele nunca se arruma. E hoje, para ir para a academia, para ir para o futebol, para ir conversar com os amigos um pouco, visitar um amigo, olha como que ele está vestido. Vai gerar ciúme, vai gerar polêmica. Ou seja, você deve andar no seu dia a dia como você andaria no final de semana. Então você vai evitar polêmica. Conselho tanto para a mulher quanto para o homem. Na cama. Eu sei que muitos vão me criticar, mas eu tenho que falar. Na cama. Antes, vamos voltar um pouquinho de acontecer a cama, depois de casado, naturalmente. O que acontecia antes, na época do namoro? Era beijo de sobra, abraço de sobra. Você tinha tantas mãos que parecia um polvo. E a mulher ficava toda alvoroçada. Não pode botar a mão aqui, não pode ali, a gente não casou ainda. Não faz isso, não faz aquilo, não. E ela também querendo, mas se guardando para o casamento, como todas as jovens deveriam fazer, infelizmente, no mundo de hoje em dia não está assim. Então ficava aquela euforia, aguardando aquele momento. E acontecia o casamento.
Um ano de namoro, já marcava o casamento, às vezes chegava a 2 anos, mas já estavam casados. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas hoje em dia, com a facilidade, não. Hoje em dia, né, começou ali o namoro, daqui a pouquinho pularam a etapa para a cama. Não é assim que Deus quer. Mas Deus quer que dentro do casamento a mulher pague a devida benevolência e o homem pague a devida benevolência, ou seja, o que é devido. O motivo por que muitos se casaram, que têm sido deixados de lado. Muitas vezes a pessoa até casa porque quer uma companheira, quer ter uma casa, quer ter uma família, mas não vamos ser hipócritas. Na maioria das vezes a pessoa está querendo ter relação sexual e não quer pecar contra Deus, então o melhor caminho é o casamento, né? Precipitar um pouquinho o namoro, o noivado, encurtar um pouco aquele tempo e se casar. Amém, meus irmãos? Quem pode dar glória a Deus por isso? Parece um assunto hilário, polêmico, mas muito embora ele é muito sério. Aí você se precipita um pouquinho, prepara tudo, ou então demora um pouquinho mais, mas casa. E depois do casamento, olha só a alegria. É festinha todo dia, para quem está me entendendo. Todo dia que é festinha, todo dia que é beijinho, tá? Todo dia disposto para namorar. Só que depois de um certo tempo, o casal vai criando-se umas certas polêmicas. Uma das coisas que o homem deveria evitar, que já aconteceu comigo, eu posso falar, toalha molhada na cama. A mulher não gosta, já faz daquilo motivo. Você deixa a toalha molhada na cama e já tem um pezinho para discutir e dormirem separado. Não, às vezes nem dorme separado, mas não acontece a festinha, né? O namoro. Aí o que acontece? A mulher também fazendo algumas coisas, como deixar lingeries em lugares, né, que não é para deixar, às vezes pendurada no chuveiro, no coisa, entende? Tudo aquilo, no início não, mas com o passar do tempo, né, aquilo vai incomodando um ao outro. Então devemos reparar esses erros para que a nossa vida, né, sexual seja sempre ativa, mesmo depois de vários anos de casamento. Ou seja, você evitar o que ela não gosta e ela evitar o que você não gosta. Mas agora uma coisa que causa mais polêmica ainda. O namoro depois do casamento, não digo antes não. Se antes você queria de qualquer maneira, parecia um polvo aleijado ali com mais de 20 braços, mão aqui, mão ali, mão ali, mão ali. Por que agora, depois que você teve acesso através da legalização, os papéis, né? Você não mantém aquele fogo ou aumenta? Porque vai havendo aquele esfriamento. Eu não posso dizer o porquê, mas você sabe a resposta. Eu não posso dizer porque eu não sei como é a sua vida. Mas por que você, em vez de aumentar esse fogo, ele vai diminuindo? Ou seja, a mulher, ela tem um período maior de preparação. Ou seja, de abraços, de beijos, de carinhos, de palavras. Ela tem um período maior. O homem geralmente está sempre pronto. É um dos nossos erros, estarmos sempre prontos. Porque geralmente, depois de um tempo de casado, você quer chegar ali, se realizar, virar para o lado, dar boa noite e dormir. Quando dá boa noite? Então a mulher, no direito dela, né? Naturalmente, começa a se sentir usada, começa a se sentir defraudada. Falar, esse homem me vê como um depósito, um lugar que ele venha aliviar as tensões. Ele não está me vendo mais como mulher, porque aí vem a memória dela o tempo de namoro. Aí ela fala, esse homem, ele, entende, é vapt-vupt. É um coelho, é um galo.
Perdoe as expressões, mas é a realidade. Talvez seja por isso que está sendo agora de madrugada. Então, você tem que rever tudo isso. Resumindo, a mulher tem que rever tudo isso. E ela também, né, estar apta, estar pronta. Ou seja, sempre cheirosa, sempre disponível, independente de como foi o seu dia, como Deus falou aqui na palavra, cada um, né, tem que pagar, né, sua benevolência ali, porque foi por esse motivo, como eu já disse, 99% das pessoas casaram. Eu sei que tem exceções, como eu já disse, uns casam, né, para ter família, outros casam assim, outros casam assado. Mas a maioria das vezes é porque a pessoa casou, primeiro que não há família, não há filhos ainda, e eles não são casados. Então eles se casaram para começar a formar uma família. Então no início, ninguém vai casar logo engravidando, eles querem se conhecer, né, da melhor forma possível, tendo esse relacionamento. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Então, se a sua vida está desandando deste lado, dessa maneira, nesse sentido, siga não esse conselho meu, mas o conselho que diz a palavra de Deus. Como Deus tem me usado nesta hora, você pode chegar para Deus e falar: Senhor, numa oração breve ou longa, não sei o seu período de oração, Senhor, onde estou errando dentro do meu relacionamento? Por que as coisas estão desandando? Por que está esfriando? Por que a cada dia mais e mais a gente está se afastando? Já que agora temos um ao outro, geramos filhos, temos uma família. Gente, quantas famílias separadas por causa disso. Uns falam: mas isso é bobagem, isso não é tudo. Se a outra parte pensar assim também, o casamento vai ser feliz. E se uma parte não pensar: mas isso não é tudo. Mas isso é a maioria dos casos de separação. O esfriamento na área sexual do casal, na área de relacionamento sexual, melhor dizendo. Porque aí chega um tempo, a mulher desiste, o homem desiste, né? De tanto tentar, vai desistindo também. Aí esse esfriamento gera uma amizade entre o casal, eles já não se veem mais como parceiro, e Satanás lança parceiros terceirizados, ou seja, parceiros de fora. Porque o ser humano, ele tem essa tendência, desde a criação, quando Deus falou assim: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, quer dizer, Deus já colocou um atrativo natural, né, em meio aos casais, né, os homens e mulheres. Deus já colocou esse atrativo natural, essa atração vem de Deus. Não é que você seja, que a pessoa fala saliente, ou ela seja saliente. É uma coisa que vem de Deus. Basta estar dentro dos propósitos de Deus, né? Eu estou dizendo, depois do casamento. Então você deve e tem que ter uma vida sexual plena. Você tem que ser maduro o suficiente para saber, se você falhar nesta área, o relacionamento vai esfriando, esfriando, vem a amizade, Satanás lança os amantes. Quando não, né, o divórcio. Aí a pessoa troca 8 por 80, como diz o ditado do mundo. Por quê? A grama do vizinho parece sempre mais verde, eu falei isso na outra live. É porque tudo que é novo, primeira vez, né? Novidade, é uma coisa boa.
Mas depois, com um curto passar de tempo, você vai ver que é a mesma rotina se você não mudar. Se ela não mudar, vai ser a mesma rotina e você vai se separar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando vai ver, vai estar no quarto, quinto, sexto casamento, falar, por que que não deu certo? Por causa desta área que está ficando falha. Ou então os dois se conformam, a idade está chegando, não sei o que, e fica aquela vida monótona. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena em toda a área. Amém? Fico com essa palavra, que Deus abençoe. Se eu for continuar aqui ainda, aliás, me dá mais 5 minutinhos. São coisas interessantes. Depois que Deus falou para se ajuntar novamente, para que Satanás não venha, nos tentar pela vossa incontinência. Ou seja, incontinência é aquele período que você não aguenta se conter. Então, se você não vai aguentar se conter, você, olha, vou entrar num período de oração. Vai levar uma semana. Senta, conversa. Seu marido vai entender, sua esposa vai entender. Olha, vai levar 7 semanas de oração, é um propósito, de Deus aí, que vai salvar muitas vidas, vai abençoar muitas vidas, vai resgatar muitas almas para o reino. Entra nesse propósito comigo de 7 semanas. Entra no propósito. Não vai deixar de ser espiritual por viver uma vida sexual plena com o seu cônjuge, naturalmente. Eu fico sempre batendo nessa tecla para que essa palavra, já é um pouco assim pesada, já tem gente que vai falar, não, que é isso, está falando besteira, não. Então, estou dizendo com o seu cônjuge. Mas Deus ainda continua falando através do apóstolo Paulo. Ele diz assim, a partir do verso 7, porque queria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Uma mini vigília assim na madrugada é bom. A gente estar em contato, ligado com Deus. Amém? Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Deus, pela conclusão desta live, pela Tua palavra, Deus, pela Tua direção, Senhor, que para mim foi muito útil, ó Pai, porque estamos vivendo momentos, ó Deus, que as pessoas estão numa intolerância, Pai. Então, toda vez que o Senhor vem nos orientar, esta palavra vem primeiro para mim, ó Deus, porque eu tomo posse desta palavra, Senhor. E verdadeiramente quero sim viver uma vida, Senhor, regrada, viver uma vida debaixo da Tua graça, da Tua luz, da Tua misericórdia, Pai, debaixo do Teu perdão, ó Deus. Ter uma vida, Senhor, santificada por Ti, uma vida santa, pura. Então a palavra vem primeiro de encontro a mim, ó Deus, e depois, Senhor, ela vai de encontro a cada uma das pessoas que verdadeiramente querem ter uma vida, Senhor, regrada, Senhor, debaixo da Tua guarda, da Tua paz, da Tua proteção. Pai, que venhamos fechar todas as brechas, que não venhamos dar brecha por inimigo, não, meu Pai, de forma nenhuma, em nenhuma área de nossas vidas. Nos livra, Senhor, nos guarda, Pai, de todo mal, nos liberta, Pai, dos medos, das fobias, ó Pai. Oh Deus, e nos garanta a vitória, Pai, em toda a área de nossa vida, Pai. Assim eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e
que reina para todos sempre, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. E com essa palavra, que Deus lhe abençoe e tenha uma noite abençoadíssima na paz do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz.